Isso é muito interessante e também muito antigo, né? Quando eu digo antigo, não quero dizer que é melhor quando era antigo. A gente precisa recuperar isso, não é? E começou com o jornal, né? Com os meios de comunicação. Entre os meios de comunicação foi o jornal primeiro e com o folhetim. Os grandes escritores da América Latina, quase todos são jornalistas. Isso é uma coisa que, por exemplo, não aconteceu na Europa. Então, quer dizer que os grandes romancistas da América Latina, não só do Brasil, de novo, Machado de Assis seria um caso muito conhecido, não é? Começaram a escrever utilizando-se no livro ou no romance de técnicas que vieram do jornal. Capítulos curtos, uma grande dose de humor, um vocabulário coloquial, e a utilização mais elaborada ou menos elaborada do melodrama. Este é um elemento muito forte que ainda permanece nas telenovelas. E não estou falando aqui de qualidade, ou seja, o grande pai de todo este movimento narrativo que se utiliza de humor, erotismo e o melodrama, desde do dramalhão até situações mais expostas com menos escândalo, digamos assim, veio do folhetim. Não é? Isso formou a nossa literatura. Não é? Todos os nossos grandes narradores. Então, nós não devemos ficar muito embasbacados com a relação com as outras mídias, porque a nossa literatura nasceu da relação com o jornal. Daí para se relacionar com as artes plásticas, não é? Com a televisão, com o cinema, isso é um pulo. E isso foi sendo realizado por inúmeros autores. A poesia concreta começou a fazer isso, e Oswald de Andrade utilizava-se do conhecimento dele das artes plásticas, do cubismo, mas sempre junto com o aproveitamento dos elementos da cultura. É isso que muita gente não compreende. Então, a relação da literatura com as outras mídias não é, em primeiro lugar, tem que ser uma relação qualitativa. Você, para aproveitar algo de um meio de comunicação, outro, e colocar num texto poético ou literário, aquilo deve passar por uma remontagem e uma adequação, coisa que não é difícil. Então, é uma construção sintática, é um procedimento sintático. Quem já estudava isso muito, entre os formalistas russos, era o Tinianov, naquele famoso livrinho dos formalistas russos, não é? Onde ele falava que, isso aí no começo de 1900, onde ele falava que quando a literatura entra num processo de automatização, ela se desgasta e todo autor deve buscar em outras linguagens, numa época em que não se falava de mídia, deve buscar em outras linguagens aquilo que possa servir para agilizar ou desautomatizar, através do estranhamento, são termos típicos do formalismo, né? Em russo tem a palavra ostranenie, para desautomatizar a linguagem. Então, linguagem do jornal, linguagem coloquial, linguagem das correspondências e por aí afora. Então, está no processo intrínseco da construção literária o não ser só literatura. Não é uma coisa que está acontecendo agora. Isso é um processo isso faz parte intrínseca do processo literário. Evidentemente que isto prossegue com o aparecimento de novas mídias, não é? Ou seja, novas combinações são possíveis, mas sempre o que se requer é uma capacidade de realizar procedimentos com um mínimo de rigor e criatividade.
não é? Então você tem que tirar um elemento que pertence a uma outra linguagem e colocar na literatura com um remanejamento que mostre este vai e vem entre os dois meios. Isto é uma necessidade, ou seja, senão você não realiza nada, senão você cria um amontoado de possibilidades que são uma espécie de laboratório fracassado, digamos assim. É como, por exemplo, eu lembro quando apareceu o computador, quem escrevia poema gostava de escrever o poema no computador. Então, às vezes, me mostrava, Amália, vem ver o que eu escrevi aqui no computador. E aí, a pessoa me mostrava no computador um poema igual como se tivesse escrito no papel. Eu disse, mas você escreva o poema no papel? Porque não há nenhuma indicação aí de que você aproveitou algo relacional das duas linguagens. Ou seja, houve uma modificação de suporte que você não aproveitou. Não é? Então, é isso que continuamente se coloca. O pessoal do folhetim e literatura, que fazia folhetim e livro, eles aproveitaram as últimas consequências, as possibilidades de um veículo ágil, urbano, rápido, não é? Que continha movimento e muito próximo da cultura da cidade. E levaram isso para o jornal. Não é? E nós temos aí grandes obras literárias. É isso que continuamente tem que ser feito na relação com as outras mídias. Não é? Uma outra coisa que a gente tem que saber é que procedimentos que parecem novos não o são. Eu lembro de alunos me dizendo assim, por exemplo, do cinema. É tão interessante quando no cinema, numa novela o personagem olha para o espectador. Onde apareceu isso foi numa novela que ficou famosa, Que Rei Sou Eu, que repetiram agora, né? Não, Que Rei Sou Eu não, é Guerra dos Sexos, Que Rei Sou Eu foi uma... Então aparecia um casal se abraçando, se beijando, e aí a mulher abraçada com o homem olhava para o espectador com uma cara assim, dizendo, ele pensa que eu gosto dele, qualquer coisa desse tipo, não é? Ele pensa que me engana. Então, o pessoal dizia, isso foi um grande invento, uma grande descoberta, só possível pelas artes visuais. Não, isso a literatura fazia há muito tempo. De outra maneira, que se coloca sempre o seguinte, como que uma nova mídia realiza à sua maneira um procedimento que já havia. Não que ela o realiza de maneira absolutamente nova. Esse é um problema do novo também. As pessoas querem sempre o novo. Isso é muito arriscado. Querer o novo. Há uma vaidade do novo, não é? Que se esconde por trás da palavra contemporâneo também. Evidentemente. O Diderot, por exemplo, escritor francês de 1700 e alguma coisa, que era da época do Iluminismo, ele escrevia textos onde ele dizia, veja, leitor, o cavalo do meu companheiro se afastou e eu não posso agora continuar a narrativa. Não é? São essas várias maneiras de você se dirigir ao leitor. E vários outros fizeram isso, não é? Escritores ingleses e por aí afora. Então, o que interessa nessa relação entre a literatura e as mídias é saber quais os procedimentos utilizados para se aproveitar algo de outros veículos e saber que isso é muito antigo e que a América Latina, de novo, ela tem uma literatura que nasceu pela relação com as outras mídias. Tem um texto famoso e interessante do Haroldo de Campos que esclarece muito isso, que é Ruptura dos Gêneros na Literatura Latino-Americana. Ele mostra como isso vem de há muito tempo. E tem que ver justamente com essa propensão que tem uma cultura de partida híbrida, ou seja, a cultura américa latina, ela não ficou híbrida porque a modernidade adotou o hibridismo. Ela não pode ser outra coisa senão híbrida de modo congênito. É fundante na América Latina a hibridização de materiais, de linguagens e de meios. Isso é muito diferente. Ou seja, toda
Toda a nossa música é feita de contribuições vindas de toda parte do mundo. Então, é inevitável que isso se dê.